Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janusa Pereira e vou hoje falar com vocês sobre o passo a passo para elaboração e gerenciamento do cronograma. Por que foi que eu escolhi esse tema? Eu percebo quando eu estou ministrando algum curso de pós-graduação ou conversando mesmo com alguns gerentes de projeto de nível júnior, que existe muita dúvida em relação aos processos de elaboração e gerenciamento de cronograma. Muitas vezes, quem está responsável por essa elaboração do cronograma tende a se limitar àqueles processos específicos de gestão de cronograma, porém, para que um cronograma ele seja elaborado de forma assertiva, que ele seja gerenciado de forma efetiva, existem outros processos de outras áreas de conhecimento que são entradas e que são necessários serem realizados antes dos processos de gestão do cronograma. Então, o objetivo dessa live de hoje é justamente tratar esse todo e explicar como que os processos se interrelacionam até que o cronograma seja elaborado e depois gerenciado. Para começar, eu quero explicar qual o objetivo de um cronograma. O cronograma, ele tem como objetivo mostrar os prazos, as datas com que as atividades... As datas com que... caiu aqui. As datas com que as atividades, elas devem ser realizadas até que o produto final do projeto... Só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui o suporte. Até que o produto final do projeto seja efetivamente entregue. Então, esse é o objetivo do gerenciamento do cronograma. Garantir que o produto final seja entregue no prazo adequado, no prazo esperado aí pelas partes interessadas, pelos diversos stakeholders. Então, o primeiro passo que deve ser realizado, ele faz parte lá do grupo de processos de integração. Ele está lá no grupo de processos, né, de iniciação, dentro da área de conhecimento de integração, que é a elaboração do termo de abertura do projeto. Janusa, o que termo de abertura de projeto tem a ver com o cronograma? Gente, o termo de abertura de projetos, além de ser, né, aquele documento que oficialmente aprova o início do projeto e que também dá a autoridade ao gerente do projeto, no termo de abertura nós temos os principais marcos do cronograma, ou seja, grandes datas que são esperadas. Sejam datas previstas como obrigatórias, como por exemplo, se eu vou fazer um projeto durante uma determinada época do ano, em que se for uma obra industrial, por exemplo, em que a fábrica vai estar parada, ou se eu preciso desenvolver um software que tem uma determinada data específica para poder fazer uma troca ou integração por um requisito legal, por exemplo. Ou se o meu projeto for um evento e aquele evento já tem uma data para poder acontecer. Ou seja, existem diversas fontes de marcos que podem estar ali já registrada no termo de abertura. Ou também você pode ter apenas uma expectativa, né, uma restrição referente a alguma data ou algum limite, por exemplo, de prazo máximo para aquele projeto acontecer. Por isso, o termo de abertura do projeto, ele é de suma importância. Depois do termo de abertura do projeto, existem outros processos referentes a planejamento da gestão do projeto, que também são importantes. Existem os
planos de gerenciamento de projetos, existe assim, um plano de gerenciamento de projetos que possui diversos planos auxiliares. Quando a gente fala na área de conhecimento de gestão de cronograma, existe o plano de gerenciamento, né, do cronograma. Porém, para que esse plano de gerenciamento do cronograma ele esteja efetivo, é obrigatório, primeiro, que o plano de gerenciamento do escopo já esteja pronto, é uma entrada, né, para elaboração do plano de gerenciamento de cronograma, mas eu também indico que todos os outros planos auxiliares, seja o plano de gerenciamento das aquisições, seja o plano de gerenciamento da qualidade, plano de gerenciamento dos recursos, plano de gerenciamento das comunicações, enfim, eu sugiro que todos os outros planos auxiliares estejam também elaborados, para que o gerente de projetos que vai estar elaborando o cronograma ou o planejador, que é uma pessoa que faz parte do time do projeto, que não é o gerente, mas que faz a função do gerente de projetos relativa ao gerenciamento do cronograma. Seria um profissional especializado em gestão de cronograma, que é comumente conhecido como planejador. Enfim, para que esse profissional ele conheça as regras do jogo como um todo, é interessante que ele tenha conhecimento de todo o plano de gerenciamento do projeto, incluindo todos os planos auxiliares, não apenas o plano de gerenciamento do cronograma. Depois que essa regra do jogo, está pronta, né, tá definida e já é de conhecimento, o próximo ponto tem a ver com a definição do escopo. Por quê? Eu já vi muita gente começando a elaborar cronograma sem ter o escopo definido. Gente, como que você vai planejar algo que você não sabe exatamente o que você está planejando? Então, não tem como começar a elaborar cronograma sem o escopo estar definido. Aí, você pode me questionar: Janusa, por que você está falando que eu tenho que ter escopo definido, sendo que eu tenho ouvido muito falar sobre gestão ágil ou sobre planejamento por ondas sucessivas, no qual o escopo ele vai sendo definido ao longo do ciclo de vida do projeto? Gente, uma coisa não inviabiliza a outra. Mesmo que o escopo vá sendo desenvolvido ao longo do projeto, o cronograma também vai sendo detalhado ao longo do projeto. Porém, para cada interação ou para cada onda na qual eu vou realizar um detalhamento do cronograma, é necessário que, para aquela etapa que eu vou detalhar, o escopo daquela etapa esteja definido. Após a definição do escopo, que é um processo do grupo de processos de planejamento e da área de conhecimento de gestão do escopo, o próximo ponto é a criação da EAP. EAP, que é a estrutura analítica do projeto, ou do inglês WBS, Work Breakdown Structure, que se vocês olharem, né, na minha playlist do meu canal do YouTube, Janusa Pereira, tem lá na playlist do Dicionário do Gerente de Projetos um vídeo explicando o que é essa EAP e um vídeo explicando o que é a WBS, a estrutura analítica do projeto. Por que a criação dessa EAP ela é importante para a elaboração do cronograma? Porque, de uma forma geral, as atividades que daqui a pouco serão detalhadas dentro da fase, né, dentro da etapa de gestão do cronograma, elas são detalhadas a partir dos pacotes de trabalho
que são definidos no último nível da EAP. Então, ter uma estrutura analítica bem organizada, bem definida, facilita para o gerente de projetos que está elaborando o cronograma ou para o planejador do projeto essa decomposição do projeto em atividades, porque ele pode decompor a partir de cada pacote de trabalho. Outra atividade que deve ser realizada também antes da elaboração do cronograma é a atividade de elaboração do dicionário da EAP, que não é uma atividade que está definida como um processo do PMBOK, ela faz parte aí da criação da EAP. Ou seja, é interessante que cada pacote de trabalho definido na EAP, ele tenha um dicionário. Ou seja, é importante que esses pacotes tenham uma explicação, um detalhamento do que efetivamente deve ser entregue, quais são os requisitos desse pacote, porque isso vai facilitar para que o planejador consiga aí, definir as tarefas necessárias para entregar esse pacote, né? Essa pequena entrega do projeto. Então, essas atividades que eu comentei, no mínimo, são as atividades que devem ser realizadas antes de se começar a pensar nas atividades mesmo, nos processos de gestão de cronograma. Você pode me questionar, Januza, mas não seriam também importantes outras entradas, como, por exemplo, algumas definições sobre aquisições, alguns prazos vindos de fornecedores, né, lá do gerenciamento das aquisições, algumas definições sobre recursos, algumas definições referentes à qualidade, algumas limitações, restrições ou informações de custos também que podem influenciar? Sim, gente, essas outras áreas, essas outras informações, elas também são importantes, até porque todo o processo de planejamento, né, toda a etapa de planejamento do projeto, ela é iterativa. Você começa a partir de alguns processos e quando você vai realizando a gestão de outras áreas e vai acrescentando outras variáveis, existe aí uma, digamos assim, uma inda e vinda, uma melhoria contínua nos processos realizados. É iterativo, sim. Só que, digamos que para iniciar a elaboração do cronograma, primeiro, termo de abertura do projeto, depois, elaboração dos planos de gerenciamento do projeto, com destaque para o plano de gerenciamento do escopo e para o plano de gerenciamento do cronograma. Depois, definição do escopo, criação da EAP com o respectivo dicionário da EAP. E aí sim, as atividades, né, de gestão de cronograma começam a ser realizadas. Lembrando que a primeira atividade de gerenciamento do cronograma, que é elaborar o plano de gerenciamento de cronograma, eu já comentei ela quando eu falei aqui de gerenciamento, elaborar todos os planos de gestão de projetos. Então, a partir da EAP, as atividades do projeto, elas são então definidas. Você pode me perguntar, Januza, mas a EAP já não tem atividades? Gente, não vamos confundir. A EAP, ela vai até o nível do pacote de trabalho. Então, quando eu falo em EAP, eu não tenho, por exemplo, verbo. Eu não tenho realizar pintura, desenvolver o software, construir a casa. Eu não tenho esse tipo de atividade. Eu vou até uma entrega, por exemplo, pintura,
ou então um módulo do software, compras, enfim. Só quando eu entro no processo de definir as atividades é que eu começo a trabalhar com verbos. Até quando a gente está fazendo o detalhamento do cronograma no Project, é muito importante a gente usar uma ferramenta que converse, uma ferramenta de elaboração de AP, como um XMind ou uma ferramenta que chama WBS ou algum outro mapa mental, que converse com o Project para poder importar os pacotes de trabalhos e aí sim o planejador, juntamente com os especialistas do projeto, começar a detalhar essas atividades. Depois que a lista das atividades com os seus respectivos requisitos, e gente, do mesmo jeito que um pacote de trabalho, ele deve ter lá o seu dicionário, é importante que as atividades também tenham os seus requisitos, ou seja, como que aquela atividade vai ser realizado, quais são as suas predecessoras ou sucessoras obrigatórias, qual que é uma estimativa de duração daquela atividade, algumas informações históricas, enfim. Tudo que tiver de informação sobre aquelas atividades entraria aí nos requisitos da atividade. Isso vai gerar uma lista com todas as atividades do projeto. Depois dessas atividades definidas, vem o processo de sequenciar as atividades. O que seria esse sequenciamento das atividades? Seria transformar uma lista em um diagrama. Ou seja, linkar, digamos assim, pode ser manual ou pode ser utilizando algum software. Qual que seria uma relação de precedência e de sucessão entre essas atividades? Ou seja, como que elas estão interligadas? Depois dessa definição, entra uma atividade que faz parte da área de conhecimento de gerenciamento dos recursos, que é definir os recursos para essas atividades. A partir dos recursos definidos, aí sim é possível estimar a duração dessas atividades. Ah, Janusa, por que eu preciso definir os recursos antes de estimar a duração? Porque se você tem, por exemplo, um recurso mais sênior, se for uma mão de obra, por exemplo, provavelmente ele vai realizar essa atividade muito mais rápido do que um recurso mais júnior. Ou se você tem um material ou um fornecedor de melhor qualidade, isso tende a ter um prazo menor do que se você tiver com outro fornecedor ou um recurso de qualidade inferior. Depois que a duração de cada uma das atividades está definida, aí sim o cronograma pode ser elaborado. Geralmente, essa elaboração do cronograma acontece utilizando-se algum software como o MS Project ou o Primavera, por exemplo. Gente, vocês acham que o cronograma ele fica bom e otimizado de primeira? Não fica otimizado de primeira. Geralmente, esse primeiro cronograma elaborado, ele tende a ter superalocação de recurso em algumas atividades, ou o prazo final não atender a expectativa das partes interessadas, ou as datas de entregas de algumas atividades não atenderem a algumas premissas ou algumas restrições do projeto. Enfim, como eu disse, essa elaboração do cronograma é um processo iterativo. Então, depois que essa primeira versão do cronograma está elaborada, aí sim é o momento do gerente de projetos ou do planejador analisar se ele pode fazer alguma
antecipação, ou se ele pode fazer algum paralelismo no cronograma, ou se ele pode mudar o recurso que está sendo utilizado, por exemplo, em alguma atividade para poder otimizar, ou avaliar a relação entre escopo, custo e prazo, que eu chamo aí de restrição tripla, né? Que tem até um vídeo no meu canal falando sobre essa restrição tripla. Enfim, avaliar se é necessário realizar alguma alteração no escopo para poder atender o cronograma, ou avaliar se o cronograma está gerando muitos riscos e se alguma atividade deveria ser ajustado para minimizar os riscos. Enfim, depois dessa primeira versão do cronograma, aí sim é necessário analisar a interferência com todas as áreas de conhecimento e com todos os outros processos a fim de otimizar esse cronograma. E isso pode gerar uma demanda de solicitação de mudanças. Esse gerenciamento, né, dessas solicitações de mudanças é um processo lá da área também de conhecimento da integração, que tem essa interferência. Depois desse cronograma elaborado, aí a função do gerente de projetos ou do planejador é monitorar e controlar esse cronograma, avaliando se alguma atividade precisa de ser melhorada, precisa de ser revisada, precisa de ser otimizada, se alguma mudança tem que ser feita ao longo, né, da execução aí do projeto, e isso pode gerar alguma demanda de solicitação de mudanças. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vim falando aqui, explicando, que o pessoal comentou, bastante gente passando aqui pela live, pessoal aqui que acenou aqui pra mim, o Wendel, que falou boa noite aqui, Desenho Gil, Richard, meu aluno lá da pós, a Kesley, que falou que o namorado dela se interessou pela live. Olha, pela live, que legal, Kesley. Depois fala para ele assistir aos vídeos também lá no canal do YouTube, @Janusa Pereira, pessoal lá de Cuiabá assistindo aqui a live. Newton também. Bom, gente, então, dada essa explicação, né, sobre esse passo a passo do gerenciamento de cronogramas, espero que vocês tenham compreendido a relação do processo de gestão de cronogramas com o todo do projeto, a inter-relação com as demais áreas do conhecimento. E na semana que vem eu vou falar sobre as principais tendências em gerenciamento de custos e prazos em projetos, ou seja, o que as organizações estão fazendo aí como novidade, o que esperar para o futuro em relação a software, em relação à gestão ágil de projetos, no que tange custo e prazo de projetos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação à gestão de cronogramas, podem mandar no meu Instagram, @JanusaPereira, e também no meu canal do YouTube, Janusa Pereira, que está assim em todas as minhas redes sociais. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima live, na próxima quinta-feira, às 20 horas.